Graça e paz, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra neste momento e agradeço a Deus de poder chegar até a você e poder então compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero convidar a você para que preste atenção sobre o que eu tenho para te dizer. Eu acredito que poderá falar profundamente ao seu coração, até porque todos nós temos que a cada dia aprender mais do Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Querido, pasmem, mas naquele exato momento ali estava sua mãe, seus irmãos e alguns seguidores, e aqueles que estavam na torcida, talvez torcendo pela morte do Senhor. O que não é o nosso caso. Ao contrário disso, nós sabemos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas o que eu quero chamar a atenção, e gostaria que você prestasse atenção, é que todos pecaram. Ele incluiu sua mãe, incluiu seus irmãos, incluiu todos que ali estavam. Por quê? Porque todos nós somos frutos do pecado. O próprio salmista Davi, no Salmo 51, disse: pela minha mãe fui concebido em pecado. E eu preciso dizer para você, queridos, que a Bíblia também vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos propensos a qualquer momento morrer por ter cometido pecado. Mas a morte, ela não precisa ou não é necessariamente uma morte física. Ela pode ser uma morte espiritual. E por que isto? Porque o Senhor procura, de uma maneira ou de outra, nos dar oportunidade, nos dar momentos de arrependimento, nos dar, quem sabe, oportunidade para alcançar misericórdia e, de uma vez por todas, abandonar o pecado. Como assim? Se arrependendo do pecado, também confessando o pecado. Nós temos que confessar. E por último, abandonar o pecado. Nós temos exemplo dos heróis da fé. Jonas fugiu da presença do Senhor. Quantos não estão fugindo da presença do Senhor? Quantos estão deixando de ir à igreja? Quantos estão deixando de participar do corpo e do sangue de Cristo? Quantos estão levando o evangelho de qualquer maneira, sem propósito, sem finalidade alguma, apenas talvez por um compromisso de não ter o que fazer em casa, ou talvez movido por uma emoção, ou talvez por uma necessidade. Geralmente pessoas vão à igreja porque precisam do Senhor. Na verdade, Deus nunca, jamais vai nos obrigar a fazer aquilo que não queremos, porque o evangelho é livre-arbítrio. Mas eu preciso dizer para você que o salário do pecado é a morte, e ela pode ser física como também espiritual. Muito mais até espiritual, pelas oportunidades que Deus nos dá para o arrependimento. Vejamos aqui alguns exemplos. Jonas fugiu da presença de Deus, mas Jonas não viveu fugindo. Temos outro exemplo. Nós temos o exemplo de Abraão e com ele seu filho Isaque, que mentiram diante de Faraó, diante do rei, talvez para evitar uma tragédia. Então, de qualquer maneira, mentiu, mas ele não viveu da mentira. Ele se arrependeu e assim houve o milagre da restauração de sua família. Vamos lá. Moisés cometeu um homicídio, mas alcançou misericórdia quando disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E foi usado na mão de Deus. Então todos nós pecamos, queridos. E eu vou dizer até mais. Davi é o maior exemplo disso. Ele mesmo disse que foi concebido pelo pecado, e ele cometeu, foi logo dois. Ele cometeu o homicídio quando ainda no palácio, agora no palácio, como rei de Israel, intentou no coração o desejo de cometer o pecado com uma mulher do seu general, do seu cara de confiança, que é Urias. E sabe o que aconteceu, querido? Ele colocou este homem adiante do exército para
dar cabo à sua vida, pois quem está na linha de frente é mais propenso a morrer com mais possibilidade. Mas era um cara de confiança de Davi. Ele cometeu o pecado não apenas de homicídio, que é um pecado hediondo, mas ele também cometeu o pecado de adultério. E a Bíblia diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os adúlteros. Pecado de morte. Querido, quem de nós não pecamos? Nós temos pecados corriqueiros, uma mentirinha aqui, um enganozinho ali, um palavrãozinho ali. Às vezes deixa de ir para a igreja por coisas vulneráveis, às vezes deixa de fazer a vontade de Deus, talvez achando que ninguém está vendo, sendo que os olhos de Deus tudo vê, Deus tudo contempla. Ninguém fugirá da face do Senhor. Mas eu preciso dizer para você algo extraordinário, que mesmo diante do pecado de Davi, que foi o homicídio e o adultério, ele chegou num determinado momento dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, Davi estava arrependido do mal que houvera feito. Mas eu preciso dizer para você, querido, como é que Deus iria perdoar alguém que não só cometeu o adultério, mas também o homicídio? Mas ele se arrependeu do pecado, ele não cultivou o adultério. Ao contrário, ele buscou o perdão do Senhor, ele buscou a misericórdia do Senhor, a ponto de Deus o chamar segundo o coração de Deus. Por quê? Porque houve arrependimento, porque ele confessou o seu pecado e ele abandonou o pecado. Querido, em nome de Jesus, nunca é tarde para recomeçar. Não desista do Evangelho, não desista do reino de Deus, porque o mundo jaz no maligno e Satanás sabe que o fim dele está próximo, e ele quer não só levar você, mas todos quantos estiverem em sua volta. Agora você precisa entender que o pecado separa o homem de Deus, mas Deus é poderoso para perdoar pecados quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos diante do altar e o abandonamos de uma vez por toda. Querido, veja só, no livro de Mateus, no capítulo de número 12, a Bíblia fala que todo aquele que cometer pecado e blasfêmia poderia possivelmente ser perdoado entre os homens. É exatamente os pecados que a gente comete diariamente. Às vezes a gente fere alguém com palavra, às vezes a gente magoa alguém, às vezes a gente fica meio temperamental com alguém, agitado, nervoso com alguém. Às vezes nós queremos resolver as coisas no braço, não temos paciência, não temos domínio próprio, não temos equilíbrio. Isso é do ser humano. Mas nós temos que entender que não podemos ter esse tipo de postura. A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. E assim como o Senhor agiu com Judas, que assentado estava na mesa da última ceia, Jesus não o repreendeu, tirando da mesa, expulsando da mesa, constrangendo. Não, Deus sabia de quem se tratava, de quem o haveria de trair, mas Jesus não constrange ninguém. O Senhor não o retirou da mesa, mas ao contrário, o Senhor deu a ele uma oportunidade. Porém, infelizmente, ele tomou a decisão errada e deu cabo à sua própria vida. Mas deixa eu lhe dizer, a blasfêmia pode ser algo, é um substantivo feminino, entendeu? Que é uma blasfêmia relacionada ou voltada a uma divindade ou a uma religião. Pode ser um ato também de opressão, de agressividade. Mas eu preciso dizer que a blasfêmia, ela não é apenas por palavras, ela é também por atitude. Não pense os senhores que blasfemar contra o Espírito Santo é somente alguém blasfemando com palavras. Não, nós podemos também blasfemar contra o Espírito Santo através das nossas atitudes. E eu preciso dizer para você que nós, ao blasfemarmos contra o Espírito Santo, a primeira coisa que começa a querer nos separar, a nos fazer blasfemar contra o Espírito Santo, é quando nós endurecemos o nosso coração. Quando nós endurecemos o nosso coração, nós passamos a não sentir, não ter mais temor, cometer pecado, e ofender, falar mal do pastor, falar mal da igreja, fofocar, criar contenda, criar confusão,
tudo é negativo, tudo é errado. Então sabe o que é isto? E outra, não se arrepende. Por quê? Por causa da dureza do coração. E quando nós endurecemos o coração, nós assim cometemos pecados que podem nos levar à blasfêmia ao Espírito Santo. A segunda coisa é quando nós resistimos o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos adverte, o Espírito Santo nos dá um alerta e nós não damos ouvido. Por isso a palavra de Deus fala em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas vezes o Senhor tem falado contigo e tu não tens dado ouvido à voz do Espírito Santo? Sabe o que é isto? É resistindo o Espírito Santo. Então você começa a entrar no bojo daqueles que irão blasfemar contra o Espírito Santo através da atitude. Não precisa necessariamente da palavra, mas as atitudes. Primeiro, começa a endurecer o coração. Segundo, começa a resistir o Espírito Santo. Terceiro, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo quando não nos reconhecemos, quando não reconhecemos a nossa falha, quando nós não nos humilhamos diante da presença do Senhor, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você: só vai entrar no céu aqueles que buscarem o perdão de seus pecados, aqueles que buscarem viver uma nova vida, uma nova história. Deus quer escrever uma nova história para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, para terminar, eu preciso dizer para você, talvez esse seja o versículo mais forte, que verdadeiramente as atitudes fará com que você venha blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe qual é? Não apagueis o Espírito Santo na sua vida. Não é o Espírito Santo que irá apagar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Ao nos convencer, sou eu ou você ou nós que vamos decidir ou não se arrepender, confessar e abandonar. E quando nós apagamos o Espírito Santo, assim como apagou as lamparinas uma das lamparinas das 10 virgens, por não ter a substância, o óleo, o azeite que viria dar continuidade à luminosidade daquela lamparina, sabe o que aconteceu? Elas ficaram no arrebatamento da igreja. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: está em tempo de você reconhecer, de você colocar a sua vida no altar, fazer uma reflexão. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Se arrependa do seu pecado enquanto é tempo. Vamos, porque ainda nada está perdido, ainda nada está perdido. Você ainda está vivo pela infinita graça, pela misericórdia do Senhor, que é os atributos de Deus. O primeiro atributo de Deus, justiça. O segundo atributo de Deus, o amor de Cristo na cruz por mim e por você. E por último, a graça. Eis que vos deixarei a graça, o Espírito Santo, para vos confortar, para vos consolar, para vos advertir e para vos alertar que não aconteça na sua vida o que infelizmente tem acontecido na vida de muitos. Muitos têm apagado o Espírito Santo e por isso este pecado, esta blasfêmia não alcançará mais perdão, como diz Mateus capítulo 12, nem neste século e nem no futuro. Que Deus tenha misericórdia, que esta palavra alcance o teu coração e que haja arrependimento e que haja no seu coração, aleluia, que você confesse a Deus: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno, mas me faça ao menos um dos teus. Por isso, querido, nada está perdido. Levante enquanto ainda é tempo. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor possa te alcançar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique com Deus e a paz.